Você que está nos vendo no replay tem que saber que hoje a gente vai falar de esporte. Todo dia a gente tem a live. Essa, se você está vendo na reprise, sabe que todo dia às 6 da manhã sai o que a gente fez ontem. Tá? Quem está aqui no ao vivo, saiba que tudo que você vai ver hoje vai ficar na reprise de amanhã, às 6 horas da manhã. Você que está vendo no replay já está sabendo que foi uma coisa que aconteceu no dia anterior. Excelente. E sempre assim muito próximo, bem atualizado. Meu nome é Richard Nascimento, sou terapeuta, educador e multi-empreendedor. Hoje, especificamente, nós vamos falar de esporte, mas não de qualquer maneira. A gente vai falar de alguns esportes diferentes, quais são as influências, quais são os benefícios emocionais que nos trazem. Por que todo mundo que recebe atendimento presencial aqui na região dos lagos comigo acaba, por fim, sendo recomendado alguma prática esportiva, seja uma pessoa que recebe esse atendimento na área mental ou física. HBLE, obrigado pelo presente. Vamos lá. Primeiro quero saber, você que está do outro lado aí me ouvindo, se tem algum esporte que você gosta, ou mesmo que seja uma caminhada, né? Não, eu gosto dessa atividade física aqui. Entre todos, o mais eficaz é aquilo que você pode fazer e consegue, e de preferência que você goste. Esse é o melhor que tem para fazer, de cara. Mas sim, se nós formos falar fisiologicamente, biologicamente, né, a nível de efeito, a musculação ela vai estar lá em primeiro lugar. Mas como eu disse anteriormente, mais importante é que esteja acessível a você e que você goste. Isso porque não vai adiantar, de repente, a gente pegar alguma atividade física para fazer, algum esporte aí, que eu tenha recomendado, mas fazê-lo apenas por alguns dias, um mês e parar, né? Então tem alguns benefícios que a gente pode trazer, sim, em primazia da musculação, mas existe de qualquer esporte alguns benefícios emocionais e outros benefícios físicos. Anteontem, agora não lembro se foi ontem ou se foi anteontem, o Lucas, amigo nosso aqui, que é terapeuta também e trabalha no chaveiro aqui na cidade, melhor, ele é o chaveiro, né? Estava comentando o seguinte, para ele foi mais interessante fazer a caminhada. Fica a dica aí. A mulher demora o dobro de tempo para poder ter o resultado do homem, e depois eu explico por quê. Mas ele estava falando o seguinte, a única coisa que ele fez, passou a arrumar um pouco mais os horários da alimentação, fez a caminhada entre 10 a 15 minutos por dia, nenhuma outra atividade física além dessa, e passou a comer um pouco mais moderado, regular o hipotálamo, né? Não fazer nada exagerado, e não deixou de comer nada que gosta, mas jogou isso pro final de semana e tal, cortou coisas como refrigerante, coisas assim, né? Coisas óbvias, que todo mundo sabe o que faz bem e o que não faz nesse sentido. Pronto, já deu uma diferença na balança de 4 quilos em um mês. Foi o que eu falei a ele. Tua perna tá maior? Ele falou, tá, um pouco. Falei, então essa diferença aí, ela não são só esses 4 quilos. Certamente alguma coisa de massa magra você conquistou ali na panturrilha, por essas caminhadas contínuas. Ele falou, não, isso eu percebi, a panturrilha e até o culote aqui diminuiu um pouquinho e tal, só com isso aí que eu tô fazendo. Então, assim, não foi só os 4 quilos. Porque, para quem não entendeu, às vezes a pessoa perdeu ali 5 de gordura e conquistou 1 de músculo. Então, na verdade, tudo é festa, o negócio não é a balança. Isso a nível estético. Só que temos a questão da saúde. Conquista de massa muscular é uma conquista de saúde preventiva. Nicole, obrigado pela curtida. Outro ponto é que, além dessa questão, você que está aqui, seja qualquer uma das duas lives, e aí, qual esporte você mais gosta de praticar? Escreve aí na rolagem para a gente também falar deles. Nós temos a questão do benefício emocional. Porque o que é a primeira coisa que acontece? Uma produção de testosterona natural. Seja no homem, seja na mulher. Talvez alguém diga, mas isso não é hormônio masculino? É sim, mas tem um processo de aromatização. O hormônio da testosterona é o que dá vontade da gente fazer as coisas. Motivação, força, inclusive vigor físico e de saúde. Quando essa testosterona está abaixo do que deveria, seja no homem ou na mulher, causam alguns problemas.
Na mulher, obviamente, tem uma taxa menor mesmo de testosterona. Quando ela sobe, acontece um processo chamado aromatização. Vai aumentar a produção de hormônios femininos. Do mesmo modo que quando o homem, que também tem hormônio feminino nele, sobe a testosterona, haverá uma aromatização também. Só que a proporção é diferente para cada fisiologia, cada biologia ali. O ponto: pratique alguma atividade, seja a musculação, seja um esporte de arte marcial. Entre os esportes, o mais perigoso de todos, seja por lesão de treino ou de partida, é o futebol. O segundo mais lesivo é o tênis e o terceiro mais lesivo é o taekwondo. O futebol, por conta das retrancas e da maneira que as coisas são feitas, hoje em dia tem menos lesão, tá? Mas ainda é o primeiro colocado entre os mais lesivos. O segundo é o tênis, devido também, mesmos motivos, né? As retrancas. Quem não entendeu o que é retranca, é porque o movimento, quando você faz um movimento regular, né? Você está correndo para frente. Isso é um movimento regular. Se você tiver que dar uma pausa brusca e voltar, os joelhos vão sentir aquele movimento irregular. Esse movimento irregular, ele não será bem visto pela sua fisiologia e provocará possíveis lesões. Daí existe também a questão da terapia esportiva. Então, além da gente ter o benefício ali da terapia natural, né, no sentido da massoterapia, acupuntura, a psicanálise, que são as coisas que eu ofereço, você tem também uma área mais nichada, que é específica do esporte, né, terapia esportiva. Obrigado, tá, Nicole? Obrigado por contar comigo. Conte comigo falou assim na live aqui do Quai. Gostava de vôlei, hoje em dia nenhum, você não gosta de nada. Quem não gosta de nenhuma atividade física vai ter que aprender a gostar de alguma atividade física ou descobrir se tem alguma, né? Vamos falar para esse público então, que é o público que está aí, assistindo, querendo talvez uma transformação, mas não sabendo por onde começar. A caminhada, como é a mais fácil, faça rodízio de tênis, né? Fica uma dica boa, rodízio de tênis. Não importa se o tênis é daqueles de 1.000 e pouco, da mais alta tecnologia, faça rodízio de tênis. Uma semana você usa um, outra semana você usa outro. Ah, mas o meu é mais simples. Uma semana você usa um, outra semana você usa outro. E aí você dá uma amortizada em algumas coisas, resolve bastante coisa com isso aí. Obrigado, Nicole. Obrigado por contar comigo. O que acontece? Nesse sentido, a caminhada entre 10 a 15 minutos já vai dar um grande resultado. E se tem na sua cidade opções, sejam elas particulares ou públicas, vai se experimentando. Apareceu aqui na live do TikTok o seguinte informação. Alguns comentários nesta live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Ou seja, provavelmente você que está aqui no TikTok escreveu alguma coisa que não passou. Para você parece que passou, mas para mim só vem o aviso, uma notificação que não passou a mensagem que você escreveu, porque pode ter alguma palavra aí que não seja interessante, segundo o algoritmo do aplicativo. Às vezes nem tem nada demais, tem umas palavras bobas que não passam. Retomando a linha de raciocínio. Mas você falou que você daqui do Quai falou que estava caminhando, né? Continua as suas caminhadas. Quais os benefícios você está vendo? Lembrando, conforme eu comentei agora há pouco, que o Lucas comentou desses resultados dele de um mês. Ele está caminhando todo dia de domingo a domingo. E temos um ponto. Não é igual o resultado no homem do que na mulher. Justamente pela quantidade de testosterona que o homem tem naturalmente e a mulher não. Mas ela também verá os mesmos resultados pelo dobro de tempo. Então, se em um mês ele viu o resultado significativo, mudança corporal, ânimo mais aguçado, a mulher vai demorar aí 2 meses para começar a ver. Só ontem que não deu, mas ontem você fez um monte de coisa, né? É razoável. É interessante, só não deixa assim, vê o ponto. O importante é não ter a quebra de ritmo. Por exemplo, choveu, né? A gente tá falando assim que ele caminhou todo dia. Teve um dia que choveu pra caramba, fez um regaço. Ele foi lá, se alongou aí um tempão, se aqueceu, fez uns polichinelos. Entende a parada? Esse que é o ponto. Não deixa ficar estagnado. Ah, não, mas é porque eu já vou fazer um monte de coisa. Alonga para você não sentir tanto o impacto do que você vai fazer naquele dia. Se puder aquecer, beleza.
e dê o descanso pro seu corpo. É isso. Mas não deixa de fazer alguma coisa. É diferente do sistema de musculação. No sistema de musculação... Obrigado, tá, Nicole? Fez uma diferença aí, deu uma subida boa aí na parada do rolê. Na questão da musculação, muda tudo. Porque tem um cronograma que você vai ter que seguir específico. E acaba a pessoa tendo também que ter um tempo de descanso maior com relação à questão muscular. Isso é outro assunto, né? Que pode ser adentrado sim, até para ficar gravado, e a gente também falar de verdades e mitos sobre hormonização. Isso pode ser um assunto também, dependendo de como que vai se desdobrar o tema de hoje aí. Mas sim, os benefícios da área de esporte, eles são inúmeros. A produção natural de serotonina, morfina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, a própria questão de hormônio, isso aí tudo vai fazendo uma alteração muito positiva em nós. E eu estou falando de um processo natural, tá? Um processo que acontece naturalmente em razão da prática de esporte contínuo. Agora são 4 horas da manhã, 4 horas em ponto. Aqui no ao vivo, né? Se você está vendo no replay, você está vendo já são 6 e pouquinho. Mas se você está vendo aqui no... Ou melhor, se você viu no replay, é assim que saiu o vídeo, né? Pode ver o replay a qualquer momento. Lembrando que tudo que a gente faz hoje sai amanhã no YouTube às 6 horas da manhã. Fica lá, fica gravado. Esse projeto começou ontem, ou anteontem, não lembro agora, de ficar gravado, para que você tenha um material completo. Pronto, a interação, obviamente, você só consegue aqui, mas você consegue rever o material, tá? E já temos algumas coisas para oferecer para vocês. Primeiro, tem um aplicativo que eu tenho uma agência, eu sou o agente, então a gente consegue conversar. Esse aplicativo é voltado a ganhos financeiros, então quem quer fazer uma renda ou aumentar um pouco o seu aporte financeiro, dá um alô que eu explico, seja você no replay, seja você no agora. Com relação aos cursos que já oferecemos, existe sempre uma maneira de você fazer de graça, né? Porque eu entrego muito conteúdo. Se você maratonar os vídeos, você vai ter o conteúdo aí fragmentado, né? Mas se você quiser o conteúdo completo, nós temos o PDF e em breve videoaula, ou talvez a hora que você viu o vídeo já tenha videoaula completa. É só ver na descrição do vídeo se já tem esse link, ou entrar em contato no contato comercial, que lá eu te mando o link, eu explico como é que vai ser. Tem gatilhos da persuasão, que vai falar de persuasão e liderança, e os códigos de prosperidade, que vai falar da prosperidade a nível espiritual, emocional, físico e financeiro. Lembrando que eu sempre tenho que fazer essa pausa, esse break aqui no meio do tema para poder fazer um comercial, que seria o mesmo espaço de comercial para patrocinadores. Neste caso, é o autopatrocínio, né? Retomando aqui a linha de raciocínio. Tá, quanto tempo que você está caminhando? Retoma aqui a linha. Quanto tempo que você conseguiu caminhar e o que você já verificou de resultado? Volto a dizer, não é igual para o homem e para a mulher, e não é igual para o ectomorfo, para o mesomorfo e para o endomorfo. Enquanto ele responde ali, eu vou falando o que é a diferença de ecto, meso e endo. Ectomorfo é o meu biotipo, a pessoa que tem dificuldade de ganho de massa e facilidade de perda de gordura. Aquele que as pessoas chamam de magro de ruim, né? Mesomorfo tem facilidade com qualquer coisa. O que fizer naquele corpo, ele vai se alterar muito rápido. Corpo privilegiado. É o único que se poderia falar que é genética, mas enfim. E o endomorfo. Endomorfo é justamente o contrário do meu biotipo. Ele tem dificuldade de perder gordura. Mas se fizer um trabalho de ganho de massa muscular, vai haver facilidade ali. Cada um tem suas lutas. Ou conte comigo, tu ouviu o que eu perguntei? Cada um tem suas lutas, cada um na sua realidade, seja homem ou mulher, e principalmente entre essas 3 categorias de biotipo, tá? Eu perguntei há quanto tempo você está fazendo essas caminhadas, para a gente conseguir fazer um gráfico aqui. Primeira coisa, né? Eu vou fazer mais uma pergunta. Primeiro, quanto tempo está fazendo a caminhada? Que em cima dessa resposta eu vou te fazer outra pergunta e a gente vai desdobrando aí em cima disso. Além dessa questão do tempo da sua caminhada,
também saber qual é o resultado que você já está vendo de imediato. Bom dia, Xaninha, você está bem? Hoje estamos falando aqui de esporte, seus benefícios. Tá, uma semana você provavelmente ainda não viu, ou talvez já tenha visto algum resultado emocional, né? Que é o primeiro resultado que aparece é o ânimo. Qual resultado você já viu até aí? Como é que é? Barbary Bund, bom dia. Amo treino, né? Mas você treina o quê? Você é musculação? É o quê que você é? Você é luta? Você escala montanha? Veganos bebem água ou vinagre? Musculação, né, Chanin? Não sei, Joe. Não sei porque eu não sou vegano. E não sei se convivo com algum vegano. Creio que não. Musculação. Pois é, eu aprendi a gostar da musculação. Porque eu comecei mesmo na parte de esporte marcial, né? E faz uns 2 anos e pouco. 30, faz uns 2 anos. Oi, é carbo. Ou conte comigo, tu entendeu a outra pergunta? Sente alguma diferença, seja emocional ou física, em você nesta uma semana? Lembrando que a mulher demora o dobro de tempo aí para poder começar a sentir. Mas temos um outro ponto sobre a mulher biológica, que é o seguinte. Normalmente a curvatura de resistência de dor é muito maior na mulher. Só que ela costuma, justamente por não ter o mesmo nível de testosterona, precisar de um fator externo. É bem comum que você veja uma necessidade de ter alguém lá falando: bora, mais um, vai. Isso, pá, não é todas, tá? Tô falando que a maioria das vezes. Sentir mais leveza? Leveza no sentido físico, leveza no sentido emocional? Conte comigo. Explica pro papai. Em uma semana você sentiu diferença, não é interessante. Voltando. Porque o homem, se você deixar, não são todos, ele largado lá, os dois, sentido emocional e físico, maneiro. Deixar ele largado lá, ele costuma conseguir fazer. Alguns vão precisar justamente quando tem essa baixa hormonal. As mulheres, algumas, se você deixar lá, ela vai se virar. Mas a maioria, principalmente no começo, precisa não só daquele acompanhamento para arrumar, mas por um gás. Nada mais interessante, mais eficaz do que a tomada de decisão. Quando você toma a decisão que vai fazer, ninguém vai te parar. É isso. Nada nem ninguém. Você vai conseguir alcançar o que você quer. Pele firme de mulher, só testo, né? Calma, que vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre os mitos e verdades sobre o hormônio. Eu faço o acompanhamento de algumas pessoas, né? Porque teve pessoas que usaram as questões hormonais tanto no sentido correto, por algum fim específico, e eu ajudei no tratamento aqui com relação à terapia esportiva, no TPC e tudo mais, tanto para redução de dano, quanto para poder aumentar a eficácia da própria utilização. Mas também acompanhei pessoas que fizeram mau uso, uso sem orientação das questões hormonais. Lembrando que há um certo tabu sobre algumas questões, principalmente pelo fato de que existem sim efeitos colaterais da utilização hormonal. Eu vou adentrar o assunto, que eu achei que não ia, mas vou adentrar sim. A questão hormonal é o seguinte: de fato, não tem como uma pessoa esconder se ela estiver usando e fazendo um ciclo. Por quê? A desproporcionalidade. Fala aí, meu amigo, sou eu mesmo. A desproporcionalidade com relação ao tempo de treino e o resultado é muito grande. Então, Xaninha, provavelmente uma coisa levou a outra, porque inclusive, tamo junto, Lovelli, uma coisa leva a outra, porque o fato é que uma pessoa que está fazendo utilização hormonal, ela vai ter mais fome, ela vai ter mais sede, ela vai ter mais ânimo durante a utilização e ela vai ter um ganho mais rápido, só que uma microinflamação mais alta.
Então é possível que ela tenha uma quantidade maior de tudo. Agora, sim, demora aí entre 2 a 3 anos para você ver um resultado significativo, assim, de uma proporção escatológica, me refiro. Quem seja, em 3 meses você já vê algum resultado. Me refiro a um resultado um pouco mais consistente, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí a pessoa deveria, se ela fosse começar a utilizar, a fazer os seus ciclos, 2, 3 anos depois dela estar natural para ela construir uma base. Porque tudo que é feito através de hormônio não é seu, é emprestado. Então logo você para de utilizar aquele hormônio, ele vai ser retirado do seu corpo numa velocidade tal qual foi conquistado. Então não é interessante para a pessoa que está buscando saúde fazer a utilização de ciclo, ou no mínimo não fazer a utilização de ciclo desse jeito. Não, de fato, entendi o que você quis dizer. Não, é totalmente desproporcional. Mas, me atendo só ao que realmente importa nesse sentido. Obrigado, continue pelos bastões. É o quê? O problema maior de uma pessoa que faz a utilização hormonal são alguns, né? O primeiro, existe um efeito colateral durante o uso, mas existe um efeito colateral mais perigoso quando ela para de usar. Porque pensa aqui na minha linha de raciocínio, né? E eu já vou falar qual é a diferença do efeito colateral para o homem e efeito colateral para a mulher. Vou falar primeiro aqui do homem. O homem está usando, oi Sara, usando ali fazendo aquele ciclo hormonal. Se ele aumentou a produção de testosterona, eu falei lá no começo, que mesmo na produção natural tem um processo chamado aromatização, que se aumentou o hormônio masculino, testosterona, vai aumentar o feminino proporcional. Então ótimo, Sara. E você? Você está bem? Quando ele é feito de uma forma cavalar, também vai haver uma aromatização cavalar. Então vai aumentar o testosterona lá em cima, o hormônio feminino vem vir junto para aromatizar, só que depois a pessoa para de usar. E aí isso vai descer. Mas aqui vai demorar um tempo essa aromatização para ela entender que desceu. Por que ela vai descer tão rápido o hormônio masculino nesse caso? Porque se ela está injetando, ela diminui a produção natural, até porque o corpo não suporta. Ele fala, não, mas aqui tem muito. Aconteceu alguma coisa errada aqui, né? Então eu tenho que diminuir minha produção natural. Mas vai continuar tentando aromatizar. Daí onde vem as questões de diminuição de libido, de sensação depressiva, ansiedade, a desmotivação, entre outras questões que conseguem ser resolvidas. É temporário, mas é interessante para quem fez o uso, seja certo ou errado. Na hora que for desfazer, Sara fala de esporte, agora está num subtema que é hormônio, verdades e mitos. Vai fazer ali uma cadência, que são outros tipos de hormônio, diminuindo doses, entrar com terapia esportiva para fazer a terapia pós-ciclo, né, que é o TPC, para conseguir ficar bonitinho e organizar, arrumar direitinho. Para quem fez mau uso, vai entrar outros problemas. Eu já vou falar do efeito colateral nas mulheres. Vai entrar outros problemas quem fez mau uso, porque existe a forma correta de fazer a utilização. No tempo correto, no período correto e a maneira correta de fazer. Doses corretas e também qual tipo vai ser feito em cada etapa. Na questão da mulher, além de uma sensação de TPM contínua, caso esteja fazendo ou mau uso, ou quando para de fazer o uso, irritabilidade, sensibilidade com as coisas, enfim, tudo muito intenso, vai acontecer o mesmo processo, além de uma espécie de hipertrofia na região do clitóris, ou seja, começa a crescer aquela área ali. Tá? É verdade, Xaninha, não faz sentido. Isso aí eu já concordei com você. Bom dia, Gisele. Edita Sam, obrigado pelo bastão. Então, tanto num sentido quanto no outro, não é uma recomendação na área de saúde de que você faça utilização hormonal. Deixa isso aí para o fisiculturista, né? Que aí, inevitavelmente, ele vai ter que usar e tem todo um processo. Vou repetir a pergunta lá do começo, porque teve gente que chegou agora. E aí, qual esporte você gosta de praticar?
né? Ou já gostou. Teve gente aí que relatou que hoje não tem os mesmos desejos que tinha. Dentro da área do esporte, e quem não gosta de nenhum, eu falei, né? Vai ter que descobrir qual gosta, no mínimo fazer aquela caminhadinha ou aprender a gostar. Que eu acabei que eu fugi do assunto, mas estava falando que eu não. Ah lá, viu? Mesma coisa. Mesma coisa que falaram no Quai e falaram no TikTok aqui. Nenhum, mas eu gostava do vôlei. A galera gostava do vôlei, talvez quando criança, não sei. Mas o que é o ponto? Eu sempre gostei de esportes em geral. Pratiquei vôlei, pratiquei basquete, mas foi na arte marcial que eu fiquei. E a musculação faz 2 anos que eu tô nela e hoje não é uma coisa que eu pretendo largar, vou levar pra vida, porque eu sei dos benefícios, eu aprendi a gostar, né? Eu fiz até gostar. Para poder, claro, depois que você vê algumas coisas acontecendo, você fala, pô, maneiro. Então são. Porque eu volto a dizer, qual o esporte mais eficaz para aquilo que você quer, para sua saúde, para sua estética, para os seus benefícios, o que você mais gostar e o que estiver mais acessível para você. Ponto final. E se você não gostar de nenhum, pelo menos a caminhada e descobrir qual você gosta. Mas realmente, para nível biológico e fisiológico, a musculação é o mais eficaz de todos. É o que mais vai acertar em tudo. Seja no processo de ganho de massa, perda de gordura, aumento de autoestima. É a musculação, se você fizer com esse intuito. E com essa cabeça ou com os profissionais adequados. O que eu penso sobre o CrossFit? O CrossFit é muito novo para a gente fazer uma avaliação geral. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Eu sempre falo isso. Para eu tratar alguém que teve uma lesão por causa do CrossFit, ainda é mais fácil do que eu tratar alguém que é sedentário. A velocidade de resultado é bem diferente. Não consigo te dizer com assertividade assim, eu penso tal coisa do CrossFit. Ele é muito jovem para a gente fazer uma avaliação que não seja tendenciosa. Quando eu falo muito jovem, é qualquer esporte com menos de 100 anos, ele é garoto, ele é criança. Então a gente não consegue ter dados significativos estatísticos que possam comprovar sua eficácia. Além do que, como a gente tem cada vez mais profissionais voltados à redução de danos e correção de exercício, com o tempo a gente costuma corrigir questões danosas. Por exemplo, o próprio karatê que eu pratico, eu já vou falar, Xaninha, que é o que eu pratico. No passado, ele tinha coisas extremamente eficazes para a luta, mas que eles eram altamente lesivos. E hoje, com os profissionais de educação física próxima, se resolveu. Quando eu falo, bom, eu sou terapeuta, educador e multiempreendedor. Perguntaram da minha formação. Eu me formei primeiro em acupuntura e massoterapia, fiz também formação de administração de empresa, fiz após na psicanálise, porque é uma coisa que me ajuda muito dentro da área mental. E aí depois fui fazendo algumas especializações, terapia esportiva, talvez você já tenha visto em algum lugar, a miofacial, ou literalmente a massagem esportiva, que são coisas parecidas, mas não são iguais. Aí depois fiz outras especializações, com ventosa, auriculoterapia, bom dia, Gilberto. E fui fazendo assim, já que perguntaram da minha formação. Se eu continuar falando, vai durar a live inteira, porque toda vez que aparece, eu faço outros cursos, como o que vai fazer agora da quiropraxia no ano que vem. Vou fazer. Eu tenho uma noção, Sara, porque eu tenho muito amigo quiroprata. E vou fazer especialização também em hipnose. A hipnose provavelmente vai ser ano que vem, a quiropraxia ano que vem, porque alguns aparelhos eu vou comprar esse ano ainda. Então vou focar primeiro em alguns aparelhos a mais aqui. Apesar de eu não usar muitos aparelhos, as pessoas gostam. Xaninha, o que eu fiz foi um nível médio técnico e depois alguns pós-técnicos. A nível de faculdade, eu sou formado em administração de empresa. Olha que interessante, né? Apesar de toda a minha ação ser na área de saúde, não foi em nível de faculdade a questão da área de saúde, não. Foi como técnico. E hoje o que mais acontece é fazer um trabalho lateral com pessoas que são médicos, enfermeiros, outros fisioterapeutas ou terapeutas de outras áreas específicas. Como eu falei, né? Por exemplo, quem cuida do meu corpo é um terapeuta esportivo, que ele é especializado nisso. Eu faço a terapia esportiva, mas a minha formação de terapia depois foi com outras especializações. Ele foi focado na terapia esportiva. Então a gente sabe muitas coisas iguais e algumas outras coisas eu aprendo com ele aprende comigo e tá tudo certo. Todo dia sempre eu aprendo alguma coisa nova nessa área, ou porque eu pego alguns casos e junto nossa equipe, ou
porque literalmente eu vou lá e faço os cursos que são oferecidos. Quando algum colega quer oferecer um workshop, eu participo. Quando alguns colegas sugerem que eu ofereça algum workshop, eu chamo alguém para a gente fazer junto. Então a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Aliás, outra vez eu falei isso, né? Que os casos aqui da cidade, depois que alguns médicos... Sou de humanas. Eu fiz justamente administração de empresa por causa de uma coisa que um professor da própria terapia falou, que ele falou assim: o mais importante é você saber vender os seus serviços. Se você ficar focado só em ser bom, talvez você seja bom aí, melhor do mundo, mas ninguém vai saber. Você tem que saber, as pessoas têm que saber disso. Você tem que ter uma exatidão de marketing. Aí, como eu administro algumas empresas, porque uma das minhas fontes de renda é a terapia, mas eu também tenho um aplicativo que é um aplicativo financeiro, tem outras várias coisas. Então eu sou de humanas, só que eu aprendo exatas até para provar para todo mundo que você pode aprender o que você quiser. Mas qual é a minha tendência? Que qualquer coisa na área de humanas você vai me ensinar uma vez e eu vou aprender para a vida toda e vou estar ensinando, fazendo até curso com o que você me ensinou. Nas exatas eu tenho uma dificuldade muito grande. Então eu consigo fazer, eu treino até parecer que está fácil. Tanto que da outra vez eu falei isso, né? Eu criei fórmulas, fiz um monte de coisa, fiz conta de cabeça e a pessoa fala: como? Depois de 4 anos de formação, cara, não é possível que você não vai aprender a fazer o troço direito. Lembrando, quando eu falei pós-graduação, é que a psicanálise ela é curso livre, tá? Não é como a psicologia, que é uma faculdade. Mas ela também pode servir como pós, o que é ótimo, tá? Então você tem vários pontos positivos aí. Retomando a linha de raciocínio sobre o esporte. É legal quando vocês perguntam alguma coisa que foge do tema, não é ruim não. Até bom, tá? Me ajuda aqui a manter tempo de live e tudo mais. Lembrando que tudo que a gente está fazendo hoje, amanhã às 6 horas da manhã vai ficar no YouTube, na íntegra, 100% gravado. Então vocês devem estar percebendo, quem está acompanhando de mais tempo, que desde ontem a gente está entregando conteúdo do começo ao fim. Não tem mais tanto intervalo. Não é que não tenha bate-papo. Obrigado, Douglas. Tem bate-papo também, tem essas interações, mas eu estou sempre recentralizando. Né? Eu entrego o que vocês me propõem, saio do assunto, volto. Douglas é o Douglas? Você é você? Você é você? Ele é ele? Acho que é aquele Douglas que é o Douglas mesmo. Nossa, Douglão. Pô, aqui tá tudo ótimo, meu amigo. Tudo extraordinário. Hoje a gente está falando de esporte. Você gosta de praticar algum esporte? Ou odeia o esporte? Esportofóbico? Esportofóbico, nem existe isso. Obrigado, Douglas, pelos presentes. Tudo acontecendo simultâneo, né? A gente trabalhando certinho, bonitinho. É tu! Ih, vou seguir tu se você é você, porque eu sou eu. Pronto, pô. O Douglas acompanha já de muito tempo, desde o outro universo. Volta, recentralizando, hormônio feminino. Então a gente, que na questão da utilização hormonal, existem várias outras coisas naturais que vão aumentar a produção natural. O exercício de perna, qualquer coisa que fortaleça a tua perna, aumenta a produção natural de testosterona, que, volto a dizer, apesar de ser um hormônio masculino, a mulher também precisa dele. E não se preocupe, se ele aumentar, os outros vão aumentar junto por causa do processo de aromatização. Pô, tamo junto, pô, aperta aqui, ó, abraça forte, Douglas, e acompanha o pai. Por causa do processo de aromatização. Castanha, amêndoa, amendoim, comer nas horas certas, dormir direito. Valeu, Douglas, ou valeu, Douglas também. Aumenta o hormônio, hein? Presta atenção. Alguns tipos de alimentos específicos, o próprio descanso adequado, tudo isso vai arrumar os teus hormônios. Mas eu tenho um problema hormonal. Eu preciso fazer uma reposição. O próprio médico, se ele for um cara top, se ele for um terapeuta, um médico esportivo, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é não te hormonizar de forma sintética. É falar para você fazer tudo o que eu estou falando para você fazer. Olha que doideira, né? Por que eu sei? Justamente porque agora a quantidade... A gente se tornou aqui uma equipe, o que está ficando gostoso demais. Cada vez se apresentam outros que estão vendo o trabalho que a gente está fazendo. Então, dentro desse processo, uma questão da musculação, se for um problema hormonal mesmo, que foi diagnosticado, ele vai falar para você fazer musculação, porque o resultado é muito mais rápido. Em 3 meses vai ter alteração hormonal. Talvez não ter alteração
que você gostaria, mas a alteração hormonal vai ter em 3 meses. Tanto que é bem comum, em qualquer pessoa, homem ou mulher, em qualquer lugar, fazer, como teve gente que falou aqui na live do Quai, que uma semana de caminhada, de 10 a 15 minutinhos por dia, já sentiu o que? Mais leveza. Seja essa leveza emocional, o raciocínio mais leve, e essa leveza do corpo. Isso é alteração hormonal. Não é sobre peso, é sobre diminuição de retenção de líquido e é sobre alteração hormonal natural. Então isso é muito mais interessante, muito mais legal daquilo que a gente está querendo propor com a nível de saúde do que qualquer outro tipo de utilização. Mas volto a dizer, não tem um tabu quanto a nada. A pessoa chega aqui e fala que, não, eu fiz meu negocinho, fiz assim, 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 tá show, pô. Beleza, vamos trabalhar com aquela realidade daquela pessoa ali e dali pra frente a gente faz um coisa. Se a pessoa me perguntar, você acha que eu devo fazer o quê? Eu acho que você deve fazer o TPC e parar. Porque senão você não vai nem saber o que você é capaz, sozinho. Simples assim. Se ela não perguntar, não precisa. Vamos seguir a tua carreira do jeito que ela tá e beleza. Tanto que tem gente que faz o ciclo e começa em janeiro e termina em dezembro, ou seja, não para nunca, porque sabe que se parar vai ter um problema mais grave do que se continuar. Além dos efeitos colaterais de não conseguir, na maioria das vezes, ter filho durante a utilização hormonal. A maioria dos casos, tá? Não é infalível, mas é bem mais provável. Ali o Queleto falou que é homem e menstrua. Parabéns pra você, pô. Isso é bom. Isso normalmente é uma coisa que tem que ser divulgada mesmo. Lembrando que não apenas está gravado e será postado, como tem várias outras... Preguiça até de responder o cara, né? Ai, que maneiro. Tô feliz com essa interação. Mas sim, o Douglas acompanha desde o começão, tá? O Douglas que passou é o Douglas Bezerra. Desde o começão. Eu tô... O começo do Quai, né? Não o começo da carreira. Então, muita coisa aconteceu no meio do caminho pra gente fazer esse rolê todo da alegria aí. Mamãe estava comigo esses dias, porque minha filha nasceu no dia 21. Minha mãe veio lá mora em outra cidade, né? E veio. E aí foi bem legal, porque minha mãe também fez... A minha mãe fez as formações depois de mim. Mas falando também de assuntos muito próximos, minha mãe tem muito conhecimento. Fora a parte da própria formação, ela já tinha esses conhecimentos antes por outros motivos. Foi muito bacana isso também, e a gente sempre lembrar para você que está ouvindo, está assistindo, de repente você quer criar conteúdo, quer gerar informação, quer gerar valor, você consegue com formação ou sem, e muita gente tem a formação e não sabe nem por onde começar. E quanto mais formação sem informação, e quanto mais informação sem prática, mais difícil fica. É mais importante que você aprenda um pouco, já pratica logo, já bota logo em prática. Isso também vale para o esporte, que é o nosso tema de hoje. O esporte ele traz, seja de qualquer área, a quantidade de benefícios infinitos. Além do que, eu particularmente, dentro do karatê, que é o que eu hoje tenho, um dia eu já tive paixão, né? Já fiz loucuras pelo karatê. Hoje eu sei que é um amor, porque aquela paixão ela vem, ela vai, mas o amor ela é permanente. Já se passaram muitos anos, eu comecei com 16, eu tô com 31, 26, 27, 28, 29, 31, sim, eu conto no dedo, não sou de exatas. 15 anos, 15 anos? Caramba! 15 anos de curso, 15 anos, né, de karatê. As histórias internas das pessoas que eu conheço e a minha própria história, as histórias dos fundadores do karatê moderno, que apesar de ser milenar, ele também sofreu reformulações ao longo dos anos, e a mais famosa é de Gishin Funakoshi, fundador do karatê moderno, que foi o que fez o karatê ser conhecido mundialmente. Entre tantas outras contribuições, faz com que tenha um aspecto emocional também muito elevado. Hoje eu faço isso com o que eu vou falar agora muito mais com a musculação do que com o karatê. Mas no passado era com karatê, que eu treinava de segunda a sexta na época. Na época tinha essa possibilidade. E aí, com relação ao karatê. Cara, feliz demais, eufórico, karatê. Triste, karatê. Hoje faço isso mais com a musculação. Karatê eu treino 2 vezes por semana, que é quando eu dou aula. Como eu disse,
aquela paixão inflamada não tem. Existe a paixão sim, que ela de vez em quando ela se reacende, mas existe o amor. Eu não paro de fazer, eu desacelero algumas coisas, acelero em outro momento. Vai ter evento, a gente acelera. Aproveita a aceleração do evento, continua acelerando porque é legal, né? Aproveitar o clima. Desacelero para focar em outra coisa, mas não paro e continuo dando pelo menos 2 aulas por semana e treino durante esses 2 momentos. Falo muito do assunto, né? Tem os grupos lá que eu entrego conteúdo, isso é contínuo. Então, assim, qualquer coisa que você pegue para fazer aí, você vai perceber que o mais difícil é a tomada de decisão. E da tomada de decisão para a ação é um outro processo. E da ação para a perseverança, temos a dificuldade ali do primeiro mês. Venceu a etapa da primeira semana, segunda semana, terceira semana, acontece alguma coisa que não teve como fazer, não quebrar o ritmo e retomar, mas depois que passou o primeiro mês, o segundo, o terceiro, já começa a ser um negócio que, na verdade, dependendo de quem for, de como está a tua taxa hormonal, do primeiro mês, que foi os relatos do Lucas, por exemplo. Lucas, depois eu explico, que toda hora eu falo dele, né? É que a gente está acompanhando de perto o trabalho feito por ele lá. No primeiro mês ele já, cara, agora eu acordo querendo caminhar. Porque no começo não foi isso não. A gente conversou bastante sobre os obstáculos que ele ia ter. Que qualquer coisa ia ser motivo para não fazer. Porque para o corpo naquele primeiro momento não faz sentido a prática. Não faz. A gente está fazendo uma coisa contrária àquilo que desejaria a princípio. Mas o importante é que agora, depois de um mês, fez um mês quarta-feira. Não fez um mês quarta-feira. Oi, Adriana. A palavra é vai e vença. Essa é a palavra para você. Então ele já falando, agora eu acordo com vontade da caminhada, com vontade de fazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu propus a fazer. E aí eu aviso a vocês. Em 3 meses, vira um hábito encruado. O que é hábito encruado? Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Depois de 3 meses você fazendo todo dia, quando eu digo todo dia, pode ser com aquele intervalo de 1 ou 2 dias de descanso, dependendo do tipo de atividade física ou de ação comportamental. Qualquer coisa que você faça por mais de 3 meses, vira um hábito encruado, que significa que você vai fazer até sem querer, porque vai passar a ser natural de você. E quando eu digo hábito, inclusive comportamental, é que quem tem o hábito de ser feliz e olhar pela ótica da gratidão, depois de 3 meses fazendo isso, vira um hábito encruado. Em 6 meses você não reverte isso, a não ser com uma ação muito específica ou com um trauma muito impactante. E mesmo tempo, a mesma coisa ao contrário, quem está viciado em reclamar ou olhar o aspecto negativo, vai acontecer o mesmo processo. Temos que lembrar que esses hábitos comportamentais, eles ditam muito o que você vai conseguir ter de resultado ou não na sua vida. Então o esporte para mim muitas vezes é isso. Por exemplo, uma das coisas que me desbloqueou muito, inclusive financeiramente, todo mundo já sabe minha realidade positiva desse sentido financeiro, mas o que deu outra guinada boa foi eu pensar o seguinte: poxa, eu recebi uma mentoria, aí eu falei isso na outra live, mas não tinha ficado gravado. Agora que eu vou falar vai ficar gravado, vai ser interessante. Aí eu fui na mentoria, e a mentoria falava o seguinte: o cara era para falar um negócio emocional e financeiro, mas o cara falou assim: quando você for malhar, para quem malha, que o teu personal fala assim, no caso onde eu malho tem instrutores, mas tem de vez em quando eu solicito uma pessoa para me acompanhar, quando eu vou fazer uma coisa bem específica. Quando a pessoa que está lá te acompanhando falar assim, só mais um, faz 2. Sinceramente, naquele primeiro momento eu pensei assim, não tem como, né? Eu não falei, eu só pensei, tem como, porque quando o cara fala só mais um é porque eu já estou no meu limite. Ele está vendo que eu estou no meu limite, eu sei porque eu também já fui contratado para poder acompanhar outras pessoas, apesar de não ser personal, né? Mas pela experiência, pelo resultado que as pessoas estão vendo e com a autorização também de outros profissionais. Enfim, mas vamos ver, eu vou fazer. O mais importante do que eu ficar questionando é eu pôr em prática, né? Vamos lá. Eu estava fazendo um hacker. Para quem não sabe, o hacker é um aparelho como se fosse um agachamento, só que em 45 graus, né? Como se estivesse deitado aqui assim, em 45, e abaixa e vai. E na ocasião a gente estava
encostando o aparelho no chão para subir. Então tava, no limite. Quando ele falou só mais um, eu fiz 2. Eu consegui fazer 2. Quando eu subi um, que eu falei, não, eu vou mais um, e subi o segundo, na minha cabeça parecia que tinha tido uma explosão. Boa! Por quê? Eu já saí dali pensando várias coisas. Mas, além de eu estar pensando tudo, ele pegou o aparelho, ali eu cheguei à real falha muscular, porque a gente acha que chega a falha muscular, mas quem falha primeiro é a mente, depois o corpo falha. Tanto que eu fiz 2 depois de só mais um. Ele teve que suspender o aparelho, travou o aparelho, eu sentei no chão porque eu não conseguia ficar em pé, e aí ele chegou bem perto de mim e falou assim: tua mente está pronta, o teu corpo não. Ele falou isso porque pelo tempo que eu tenho de academia, as pessoas não costumam conseguir ter essa prática como eu tenho. A mente está totalmente lá na frente, sabe? Até porque aí estamos falando de um treino profissional e não um treino amador, que ele também me corrigiu quanto a isso. As coisas que ele disse e o que eu consegui produzir naquele dia teve impacto emocional e automaticamente impacto financeiro. Por quê? Porque eu fiquei pensando assim, caramba, então tem um monte de coisa que eu acho que eu estou fazendo o meu melhor e na verdade eu posso fazer mais. A minha mente deve estar falhando antes do meu corpo, antes do resultado. Eu consigo ir além e realmente comecei a produzir mais. Quem estava acompanhando há tempos atrás sabe do que eu estou falando. E realmente, mudou tudo. E aquilo que ele falou, tua mente está pronta, teu corpo que não está? Pô, peraí, então tem algumas coisas que talvez a gente consiga fazer e tem alguma parte de nós que não está pronto. A gente está pronto numa área e na outra não. Que daí eu falei ontem, falando novamente sobre o 453, que já está à venda em PDF, em breve vai estar à venda em vídeo, talvez você que está vendo no replay já tenha em vídeo, justamente o 453, que são códigos da prosperidade, vai falar das áreas todas, da área espiritual, emocional, física e financeira. E talvez sua espiritualidade esteja pronta, mas teu corpo não. Talvez teu corpo esteja pronto, mas tua mente não. Talvez seu bolso esteja pronto, mas sua cabeça não. Seu emocional não esteja. Então são coisas que precisam estar bem organizados, bem auto-esclarecidos, decididos, para que a gente possa fazer de um jeito que ali, quando ele falou aquilo, eu falei, não, então agora eu vou tratar de preparar meu corpo, né? E assim foi feito. Tanto que vocês viram também os eventos que aconteceram com relação à parte de esporte aqui, que foi um espetáculo em todos os sentidos. Espetáculo de recepção, de ação, de gravações de vídeo, que vocês não viram praticamente nada, porque foi sábado de manhã, sábado de tarde vocês viram 1h30 de gravação, foi isso que vocês viram, mas vocês não viram treino de sábado de manhã, nem nas nossas conversas, eu relatei depois, e treino domingo de manhã. Enfim, sendo que de sábado de tarde estava gravado, até porque aí era o exame de graduação mesmo. Então você tinha ali uma quantidade de tempo muito grande de treino, uma exaustão do corpo. Foi uma semana que eu preparei também o meu descanso. Editor, obrigado pelo bastão. Hoje eu consigo fazer isso sem perder o ritmo, que é uma coisa maravilhosa. Obrigado, Joyce. Que é o quê? Eu consigo agora dar a pausa sem quebrar o ritmo. Que pausa que você está falando, Richard? É porque eu ia ter o evento no sábado e no domingo, então eu fiquei ali desde a segunda sem treinar a parte da musculação, para chegar no sábado e no domingo eu não estar com nenhum tipo de dor de treino. E aí fiz um regaço. E na segunda-feira eu voltei a malhar normalmente e dei a sequência. E aí essas questões também tem um negócio chamado off-season, que é quando você para um tempo para deixar, mas continua comendo, continua se hidratando, continua fazendo algumas coisas que é para o corpo ter expansão. Isso é muito válido na musculação, não é tão interessante em outras práticas. Acho que em nenhuma, só na musculação mesmo. Na musculação né, que você vai deixando primeiro o teu corpo no limite, super inflamado, chega a forçar uma baixa da sua imunidade, ao contrário do que todo mundo pensa, porque tu tá botando o cara no limite, né, ou a mulher, né, mas enfim, quando digo o cara, o corpo, né, inflamando tudo, os músculos todos, criando fibra com aquilo ali, mas chega uma hora que ele tá no limite mesmo, de verdade. E aí essa pequena pausa
vai dar a sustância ali com alimentação, hidratação e descanso para que o corpo possa se regenerar realmente. Daí você vê ele expandir, parece que a pessoa ainda está treinando, né? E ao invés de diminuir a motivação, aumenta ainda mais ainda. Você fala, ih, agora que eu quero treinar mesmo. Tomara que passe logo os dias do descanso para eu treinar, que eu quero treinar com esse corpo novo. Ao contrário do que acontece em outras atividades físicas, se você parar, você acaba tendo, parar assim, né? Acaba tendo um prejuízo. Lembrando que o que eu estou falando não é a pessoa que está em 6 meses de academia, não. Estou falando pessoa que passou pelo menos mais de um ano treinando e perguntando ao seu instrutor ou personal ou quem estiver fazendo seu acompanhamento esportivo. Existe a forma correta de fazer isso. Eu fiz para fazer Eu fiz por causa de uma cirurgia, então a própria cirurgia me dá repouso. Aí foi bem prolongado o descanso. E fiz por causa do evento de karatê uma semana antes, é isso, não teve uma grande pausa. Minha maior pausa foi na cirurgia, onde eu cresci mais ainda, porque daí eu peguei para treinar igual um louco, como se eu fosse ficar gigante, né? Mas não é isso, é porque esse treino estava no meu limite, porque eu ia ficar parado um mês. E depois, quando eu voltasse, ia ter que ser devagar, né? Que eu fiz uma cirurgia específica, então era melhor ainda, porque me ajudou a ter uma recuperação positiva. Lembrando que também tem o efeito colateral da pausa da musculação para quem está treinando em alto nível, a pausa que seja de mais de um mês. Por quê? Ele não tem mais a válvula de escape. Se você pegar uma pessoa que é viciada ali na musculação e tirar isso dele, ele vai ter sintomas parecidos com quem está tirando o vício mesmo, que é sensação depressiva, vai ficar ansioso, vai dar abstinência, né? Mas até porque todo mundo é viciado em alguma coisa. Até falei isso da outra vez, que é um dos melhores mecanismos de tratamento de qualquer tipo de vício, seja comportamental ou químico, é a atividade física intensa, de preferência musculação, mas que seja alguma que seja acessível, que você goste ou aprenda a gostar. Por quê? Porque vai haver uma substituição de vício. Você vai deixar de estar com uma ação ali nociva para você, para pegar uma coisa que você goste de fazer, que seja bacana, que vai te trazer bom resultado. Também vai ter que aprender a temperar e dosar, para não ser nada exagerado. E aí, tá dando para ouvir direito aqui, né? Tá, beleza. Você ainda tá aí, o Brasil? Eu mando salve. Mando salve para todo mundo. Editor, obrigado pelos bastões. Retomando aqui a linha de raciocínio. Mas e você, Douglas? Você tá bochechudo aí na foto? Tá bochechudo. E Douglas veio aqui já como com rosa. Obrigado pelas rosas, meu amigo. Obrigado pela curtida. Então, aí falando agora aqui do Douglas especificamente, tá gordão, mano. Mas o que aconteceu na sua vida que tu ficou gordão? Porque eu fiquei mais forte. Eu fiquei musculoso. Eu fiquei audacioso. Obrigado, editor. Obrigado, Isadora. São 2 lives acontecendo simultâneo. O que aconteceu na sua vida? Usou drogas? Obrigado, Van. Obrigado, Douglas. A galerinha chegando junto. Gratidão da minha parte. A galerinha chegando junto daquele jeitinho, daquele jeitão. Qual foi a fita? Não, da tua parada eu tô ligado. Das suas limitações eu estou sabendo. Mas e aí, tu injetou drogas? O que aconteceu? O que aconteceu na sua vida? Falando nisso, aquele aplicativo que eu comentei, se você quiser ter uma agência lá, eu te boto numa fita boa. Que aí tu leva teu povo, que eu sei que você tem um povo que é contigo, sabe? Muito remédio para retenção. Então se ferrou, né? E aí, o dele, como ele tem algumas limitações, é mais difícil de praticar algumas atividades. Fisioterapia, como é que tá, menino? Lembrando que tudo que está acontecendo aqui fica amanhã, 6 horas da manhã no YouTube. Que agora o jogo mudou. E que nós estamos em 2 lives acontecendo ao mesmo tempo. Tá fazendo o hidro, né? É o jeito. E que estamos chegando próximo do fim das 2 lives simultâneas. Já que daqui a pouco a gente tem aí o Rolê da Alegria lá no LL. Famoso LL. Ligolândia. Garotinho.
Uma síntese do que a gente viu até agora no esporte foi: pratique o que o melhor. Pô, tamo junto, Douglas. Que o melhor esporte para você praticar é o que tiver acessível para você, que você goste ou aprenda a gostar, mas que realmente a musculação é mais eficaz a nível fisiológico e biológico. E eu dando meu depoimento de como é para mim, são 2 anos de musculação, mas antes disso são 15 anos de luta. Foi, Douglas, nesse meio tempo, quando você me conheceu eu tinha perdido um filho, né? Eu tive outra filha, agora são 2 filhas, uma de 6 e a outra que nasceu agora dia 21. Quando veio a notícia da segunda gravidez, eu fiz a vasectomia, então eu tô zeradinho, não vou ter mais filho, né? Tô bonitinho, certinho, vasectomado, moleque, tranquilovskis, maneirovskis, negociovskis. É bem tranquilo, tá? Cirurgia. Depois eu falo disso. Em outra ocasião. De como que é a cirurgia. Não vou falar hoje não, que o assunto é longo. E topzera, Douglas falou que logo mais tá vindo pro Rio. Desse jeitão, desse jeitinho. E aí a gente tem todo um rolezaço. Pô, estou com os casos maneiros aqui. Pegando os casos maneiros. Os casos maneiros. Maneiros. Na cidade. Tô com uns anúncios para fazer, entendeu? De um monte de coisa, maneira também. Produto virtual, produto físico. Ih, um zaralho. Tô feliz. O negócio que eu falei do outro aplicativo também que eu tenho agência. Maneiro. Interessante também. Entendeu? Ei, Thiaga, obrigado. Chegou no finalzão. Eu gostei que você chegou. É importante que você chegou. Olha lá, a Thiaga tornou-se o membro número 20 da equipe. A gente já quase que concluindo o assunto aqui sobre o esporte, os benefícios e tal. Falando das coisas maneiras, né? Bom, é isso. Deu pra gente entregar bastante conteúdo bacana. Se alguém que tiver que fazer alguma interação ainda dá tempo. A gente está no finalzinho. Foi aí 1 hora ininterrupta de entrega de conteúdo. Talvez, Thiago, como você chegou, a gente fica mais uns 2 minutinhos, 3, em respeito a você que está chegando já como? Chegou já. Aqui chama de equipe, lá no outro aplicativo chamaria de fã-clube. A gente entregou bastante conteúdo. 1 hora ininterrupta de entrega de conteúdo. Lembrando que agora fica gravado no YouTube, às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então hoje às 6 da manhã vai ficar gravado o que a gente fez ontem. Vai ficar lá. Ah, mas eu não tenho o seu YouTube, como é que eu faço? Entra em contato aqui no PV, ou eu estou apontando, dá certinho, nas duas lives aparece certinho, ou do Quai ou do TikTok, que vocês vão ver ou o meu contato comercial e eu mando o link, ou você fala por ali pelo chat mesmo, que assim que eu ver que você mandou a mensagem, eu mando o link lá também. Não sei se todos os links passam por aqui, mas o contato comercial é fácil de passar. E aí nós estamos de carrinho aberto aí com relação aos códigos de prosperidade e também os gatilhos de persuasão, por enquanto apenas e-book, em breve videoaula completa. Alguns já têm até os vídeos gravados, eu só preciso ver como é que eu mexo lá para poder deixar o vídeo disponível. E eu sempre falo, eu dou conteúdo de graça, é só você vir todo dia, né? Ou fazer uma maratona nos vídeos que já estejam gravados. Os cortes da live, trechos menores, ficam no próprio TikTok e no perfil Richard Nascimento Terapeuta no Quai. No Quai, o perfil de live é Aprendendo Quai Richard Nascimento. Também dou mentoria online ou terapia online. E aí você chama também no privado para poder ter mais informação. Hoje, o resumo do tema foi isso. Foi sobre esporte. Falamos sobre hormônio, mitos e verdades. Produção natural. Falamos de benefícios emocionais e físicos de esporte. Qual o melhor esporte para praticar. Tudo isso foi falado hoje. Quer rever? Vai lá dar uma olhada no YouTube. Amanhã, 6 horas da manhã, vai estar lá. Completo, na íntegra. Ó, um beijo e um queijo. Faça seu dia ser extraordinário. Vai e vença, e que por vencido eu não lhe conheça. Desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela participação de todos que estavam aqui até agora. E lembrando que amanhã, às 4 horas da manhã, estamos aí. Pode ser que às 4h15, um pouco depois, mas por volta das 4 horas estaremos aí. E agora eu vou lá para a Ligo Live, aplicativo que a gente tem agência.
Você quer ser agenciado? Quer ter lucros? Chama também no privado. Fui!